Olá, feliz sábado para você. Hoje é um dia todo especial. Nós passamos uma semana inteira falando das histórias de Jesus Cristo. Foi uma semana e tanto, não foi? Eu confesso a vocês que eu cresci muito na graça de Jesus Cristo. Eu quero agradecê-lo desde já por sua paciência aqui conosco, pelo carinho e por você ter participado comigo aqui nas histórias da Palavra de Deus. É as últimas considerações desta Semana Santa Restaurados em Cristo 2021. E eu quero orar com você agora. Grandioso Deus, abençoa, Senhor, a todos nós. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós em que estivemos durante toda esta semana estudando a Sua palavra. Senhor, muito obrigado pela oportunidade. E agora, Senhor, nessas últimas considerações, queremos extrair lições para a nossa vida. Se conosco, nos abençoe, nos auxilie e nos ajude agora em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto de hoje se encontra no livro de João, capítulo 20, versos 1 em diante. Eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia e a palavra de Deus e acompanhasse comigo agora este último relato desta semana. Em João, capítulo 20, verso 1 em diante, diz o seguinte: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhe: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. 4 amigos estavam conversando sobre a morte. Um deles perguntou aos outros 3: Quando você estiver em seu caixão e as pessoas estiverem chorando e lamentando, o que você gostaria que as pessoas falassem de você? O primeiro disse: Bom, eu espero que eles digam que eu era um bom médico e um ótimo pai. O segundo seguiu dizendo: Eu gostaria que eles pudessem dizer que eu era um marido exemplar e um professor dedicado, que fez uma grande diferença na vida dos alunos. E o terceiro ficou pensando e disse: Bom, eu quero que eles digam: Olha, ele está se mexendo. Bom, isso parece até algo cômico e engraçado, mas imagine agora uma cena real em que Jesus diz que o defunto está apenas dormindo. Você gostaria de ouvir as palavras de Jesus? Bom, parece-me que isso suniu nos ouvidos de Maria e Marta quanto a Lázaro. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim nunca morrerá. A ressurreição, a morte sendo derrotada, é uma das crenças essenciais do cristianismo.
Considere comigo alguns pontos. O primeiro, importante, quase todas as civilizações antigas, eles tinham uma maneira extravagante para sepultar os seus mortos. Alguns desses túmulos se tornaram pontos turísticos. Arquitetura diferente, algo majestoso, como por exemplo as pirâmides do Egito. Na Índia você tem o túmulo de Lenin, na Praça Vermelha de Moscou, a abadia de Westminster em Londres, os túmulos da dinastia de Ming na China e os túmulos dos Incas e dos Aztecas. Todos esses túmulos, assim como os túmulos de nossos entes queridos, são sagrados por causa de quem ou do que eles contêm. Mas o interessante é que o túmulo mais sagrado, o túmulo da pessoa mais importante e o que teve maior impacto em nosso mundo é uma simples caverna perto de Jerusalém. Não sabemos nem o local exato desse túmulo. E por que essa tumba é tão importante? Não é por causa dos restos da pessoa que foi enterrada, mas por ser uma obra de arte da arquitetura, talvez? Não, não é por isso. Esse túmulo é importante simplesmente porque está vazio. A pessoa que ocupou Jesus, um humilde carpinteiro de Nazaré, não está mais lá. Aliás, seu contrato de aluguel foi bem curto. A Sexta-feira Santa foi um dia sombrio e triste, mas no domingo o Senhor triunfou sobre a morte e conquistou a vitória para todas as pessoas. No entanto, a manhã de Páscoa não começou como um grande triunfo. Para os discípulos, o fato de a tumba estar vazia e o corpo de Jesus desaparecido era algo absurdo, uma injustiça. E é curioso perceber que 3 pessoas diferentes foram à tumba naquele dia e cada uma respondeu de uma maneira diferente. Fato curioso, fato este que eu quero trazer a atenção para você aqui agora. Muito bem, a primeira pessoa era João e João se concentrou na fé. Foi o primeiro a chegar no túmulo. Você vai ver isso em João, nos versos 3 a 5 do capítulo 20. João teve a notícia e correu com todas as suas forças para chegar ao túmulo. Ele queria acreditar, ele amava Jesus. De todos os discípulos, ele tinha sido o mais fiel. Ele estava no pátio quando Jesus foi interrogado e condenado à morte. Ele estava aos pés da cruz quando Jesus estava lá morrendo. Ele voluntariamente levou a mãe de Jesus para a sua casa para cuidar dela. Ele estava tão empolgado com a possibilidade de Jesus estar vivo que correu mais rápido do que nunca. Mas quando chegou ao túmulo, ele não entrou. Olhou dentro e viu o que Maria havia dito estar lá. Olhou, mas ficou do lado de fora. Talvez ele tenha ficado do lado de fora porque teve que recuperar o fôlego após a longa corrida. Talvez ele tenha ficado do lado de fora porque estava com medo. E se Maria tivesse errada? E o corpo de Jesus tivesse movido para outra parte da sepultura? Ele não queria ver o corpo de Jesus mutilado. Depois de alguns minutos, Pedro chegou ao túmulo. Isso você pode ver nos versos 6 a 8. Ele chegou e entrou sem a menor hesitação. Embora João o tenha ultrapassado, ele também foi o mais rápido que pôde. E enquanto João observava com cautela do lado de fora da tumba, Pedro veio e, sem medo, entrou na tumba.
Ele viu tudo como Maria havia dito. O linho que cobria o corpo de Jesus estava bem arrumado no lugar. Quando Pedro chegou e entrou na tumba, João também tomou coragem e entrou. Ambos viram todas as evidências, mas tiveram reações diferentes. Pedro viu e ficou admirado. Isso está em Lucas 24:12. Mas João viu e creu. A cova vazia era evidência suficiente para ele de que as outras mulheres haviam dito a verdade. Jesus realmente ressuscitou dos mortos. João não precisava ver Jesus para saber que ele estava vivo. Ele ouvira as profecias de Jesus sobre sua morte e também sobre ressurreição. E agora aqui estava a tumba vazia. Foi o suficiente. Pode ser que tenha muitas pessoas como João assistindo esse vídeo aqui agora. Pessoas que creem porque existe uma tumba vazia e porque há o testemunho dos cristãos ao longo dos séculos de fato de que Jesus está vivo. Não precisam ver para acreditar. E para essas pessoas, alguém como você talvez, Jesus quer lhe dizer algo. Bem-aventurados que creram e não viram. João 20:29. João, na verdade, ele viu com os olhos da fé e ele acreditou. Pedro se concentrou nos fatos. Pedro foi um pouco mais lento que João para chegar ao túmulo. Talvez fosse porque João era mais novo do que Pedro. Ou talvez fosse porque os anos de pesca haviam causado artrite e dor nas costas de Pedro. Ou talvez fosse porque ele também tinha medo do que poderia encontrar. Ele não tinha medo de soldados. Ele arrancou a orelha de um deles quando tentaram levar a Jesus, recorda disso? Pedro queria ver Jesus, mas talvez algo nele temia a ideia de ver Jesus novamente. A última vez que Pedro olhou nos olhos de Jesus foi quando o negou. Possivelmente, Pedro temia ser confrontado com o seu pecado e também com a sua culpa. Ele não sabia como lidar com isso. As emoções de Pedro estavam bloqueadas pela dor e culpa que ele sentia. Ele queria que Jesus estivesse vivo, mas ele não sabia como seria capaz de enfrentá-lo. É possível que haja hoje também alguém assistindo esse vídeo. Pessoas assim como Pedro, não é? Que na verdade têm uma certa dificuldade. É difícil acreditar que a ressurreição de Jesus pode acabar com toda essa dor. Deixa-me contar-lhe algo. Jesus pode perdoar e pode curar. Pedro entrou e examinou as evidências por si mesmo. Ele sabia que o corpo de Jesus não estava lá. Foi o suficiente para provar que algo havia acontecido ali. Mas não foi suficiente para provar que Jesus estava vivo. Embora as evidências sejam boas em convencer a mente, elas não conseguem mudar a vida. Outro relato desse evento no livro de Lucas diz que Pedro estava imaginando o que havia acontecido. Lucas 24:12 vai dizer isso para nós. Levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Ele era orientado por fatos. Ele precisava de mais provas. Então, Pedro fez uma das coisas mais tolas de toda a sua vida. Vejamos o verso 10. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Ele foi embora
Ele saiu sem sequer chegar a uma conclusão sobre o que havia acontecido. Se Pedro tivesse ficado um pouquinho mais, teria presenciado o mesmo milagre que Maria presenciou. Ele não viu evidência suficiente porque não esperou o suficiente. Muitas pessoas não têm evidências suficientes para confiar em Jesus por não esperarem o suficiente. Elas não leem a palavra de Deus o suficiente. Elas não passam tempo o suficiente com o povo de Deus. Eles não passam tempo suficiente em oração. Eles se ajoelham ou saem pela porta da igreja pouco antes de um milagre acontecer e sentem falta dele. Elas não estão presentes para ver o milagre do poder transformador de Deus. Não saia até ver um milagre. Pedro foi embora com o coração ainda partido. Uma outra terceira pessoa que esteve ali no sepulcro de Jesus foi Maria. Maria se concentrou na face de Jesus. Pedro e João foram e investigaram, mas desistiram muito rápido. Quando Pedro e João foram embora, Maria ficou. Vejamos os versos 11 e 13 de João 20. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. No começo da história, no versículo 1, vemos que as mulheres, incluindo Maria Madalena, foram ao túmulo enquanto ainda estava escuro. Isso não apenas fala sobre o fato de o sol ainda não ter nascido, mas também ilustra a condição do coração dos discípulos. Foi o momento mais sombrio de suas vidas. Maria estava deprimida. Os psicólogos lhe dirão que a depressão ocorre quando você perde algo de valor para você. Quanto mais valiosa a pessoa ou coisa que você perde, mais profunda é a depressão. Maria havia perdido o que era mais valioso para ela, Jesus Cristo. Para ela, Jesus significava libertação. Quando Maria conheceu Jesus, ela era escrava de 7 demônios. Jesus expulsou os demônios e a libertou. Perdão. Jesus não apenas a libertou dos demônios, mas também a libertou de seu pecado. Perdão era o que ela precisava. Ele a perdoou por todos aqueles pecados que permitiam que os demônios a habitassem nela. Tentando chamar então a atenção para fazer algo por ela, imagine agora ter 7 demônios vivendo dentro de sua cabeça, constantemente guiando você em direções que você não deseja seguir. Quando Jesus a libertou, ela encontrou uma paz que nunca havia conhecido. E quando Jesus morreu, ela temeu a possibilidade de sua vida voltar a ser como antes. Portanto, ela chorou. Mas então, um milagre aconteceu. Se você observar os versos 14 a 18, vamos observar juntos então. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhes Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras?
Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ver o Senhor. Era isso que Maria queria mais do que qualquer outra coisa. Ela queria vê-lo mais do que qualquer outra pessoa. Ela queria tanto vê-lo que não permitiu que os comentários maldosos ou ameaças que os soldados fizeram lá aos pés da cruz a afastassem. Ela queria tanto vê-lo que, embora ele estivesse coberto de sangue e com o seu corpo torturado, ela não se afastou com nojo. Ela queria tanto vê-lo que, quando seu corpo foi retirado da cruz e colocado na tumba por José, ficou lá. E então, quando o túmulo foi selado com uma pedra na entrada, ela se sentou ao lado de fora do túmulo, vigiando. A única coisa que a afastou do túmulo foi o sábado. Mas assim que o sábado terminou, ela voltou ao lado de Jesus. Maria queria ver Jesus e conseguiu realizar seu desejo. Ela disse: Eu vi o Senhor. Com qual dessas três testemunhas você mais se identifica? Todos os três foram informados do que aconteceu naquele dia. Maria foi informada pelos anjos e Pedro e João foram informados pelas outras mulheres. Todos os três viram a mesma tumba e examinaram a mesma evidência, mas mesmo assim, os três tiveram reações diferentes. É possível que muitos de vocês, e até mesmo eu, sejamos como o João. Você vê a tumba vazia e acredita. E Jesus disse que você é abençoado por acreditar. Alguns dos senhores são como Pedro. Você vê a tumba vazia e não sabe em que acreditar. Há algo acontecendo, mas você não sabe o que é. Você diz: Eu não consigo entender essas coisas. Como um Deus pode virar homem e morrer por nós? Como ele ressuscitou no terceiro dia? Como acreditar que ele vai voltar um dia para julgar o mundo e nos levar para o céu? E alguns de vocês são como Maria. Você vê a tumba vazia, a mudança na vida das pessoas e acha que deve haver uma explicação para o que aconteceu. Maria não acreditou no começo, porém ela permaneceu. Era o suficiente para ter suas perguntas respondidas e sua fé aumentada. Como os discípulos, nós hoje também temos dúvidas, angústias, incertezas e muitas vezes, apesar das evidências, é difícil crer que Cristo está vivo e que ele voltará para estabelecer seu reino para sempre, não é? Porém, como Maria, precisamos esperar um pouco mais, buscar um pouco mais de perseverança, um pouco mais até ver Jesus. E assim como o Senhor Jesus guiou seus discípulos e a igreja primitiva, ele também nos guiará. Por isso, por que estamos chorando?
A tumba está vazia. Ele ressuscitou e porque ele vive, nós também viveremos. Amigo, está na hora de você passar a crer de fato nessas verdades. A palavra de Deus não se resume meramente a um papel ou um livro escrito. É mais do que isso. É fato, é real. Assim como as profecias todas já se cumpriram e falta, é claro, a evidência lógica de que estamos aí no limiar da sétima trombeta. A trombeta soará, Jesus Cristo voltará. Estamos no limiar de um fenômeno profético. As 7 igrejas, nós somos Laodiceia. As profecias se cumpriram como está escrita nesse livro. Jesus é real quanto o teu coração que pulsa. Jesus é tão real quanto os seus sentidos agora aí parado e ouvindo me contar para você essas histórias. Jesus é tão real quanto a sua mão que se mexe em movimentos precisos. Amigo, é hora de você, pela fé, assim como João, crer em que Jesus ressuscitou. É hora de você, assim, pelas evidências, mas mais do que elas também, está na hora de, assim como Pedro, você ficar entusiasmado e perplexo com esta mensagem de que Jesus, ele ressuscitou. Assim como Maria, você precisa permanecer um pouco mais até que o milagre aconteça na tua vida. É preciso ter paciência e esperar no Senhor, porque Ele breve voltará. Foi assim, meus amados. Estes morreram crendo na promessa de Jesus. Eles dormiram no Senhor. E quanto a nós, temos a incumbência agora de propagar este Evangelho, de continuar crendo nessas verdades e fazer a diferença. Temos hoje a palavra de Deus, as evidências e os fatos que ocorreram. E assim como eles acreditaram, é necessário que nós apenas não creiamos, mas que preguemos esta mensagem, que vivemos esta mensagem em nossas vidas. Meu amigo, essa foi a última mensagem da Semana do Calvário 2021. E essa mensagem, ela tem que entrar no teu coração nesta manhã. E sabe o que eu vou lhe dizer agora? Você precisa tomar uma postura, uma atitude para com Deus. Essa semana, essas mensagens que ouvimos aqui, não pode ser simplesmente uma mensagem a mais. Está na hora de você decidir-se por Jesus, porque amanhã talvez seja tarde. E talvez você não estará aqui de novo na semana do Calvário do próximo ano para poder usufruir das misericórdias do Senhor. Você entende que a nossa vida é uma caixinha de surpresa. O que importa é o agora. O que importa é viver o momento. E o momento é entregar sua vida a Jesus. Por favor, se assim você entendeu essa mensagem, se assim você deseja, espere um pouquinho mais e o milagre irá acontecer. Eu quero orar com você agora e pedir a Deus que abençoe a tua vida, a tua família e que Ele lhe conceda a paz. E sinta no teu coração o desejo e tenha a certeza de que esse Jesus, a cruz está vazia, a tumba está vazia. Ele agora voltará para nos buscar, porque Ele venceu a morte. Ore comigo nesse momento. Grandioso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome.
Agradecidos somos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por essas mensagens que ouvimos no decorrer de toda a semana. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor fala conosco. E agora, Deus, quero pedir-lhes força para mim, para este que está nos ouvindo, para que sejamos abençoados por Ti e para que sejamos prontos para quando o nosso Jesus voltar. Nós agradecemos, suplicamos no nome dele, hoje e sempre por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.